Olá, telespectadores da TV Suprem. Esse é mais um Papo Suprem e hoje estamos recebendo aqui 3 pessoas do Instituto Ápice em Saúde. A Ivani Campos Carneiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, querido. Obrigada. A Érica de Mello. Obrigada. Muito prazer, obrigado pela sua presença. Obrigada. E a Nádia Quadros. Ok, muito obrigada. Elas que fazem um trabalho muito interessante, um trabalho totalmente voluntário, na área de recuperação e fisioterapia, entre outras diversas atividades que a gente vai conversar hoje, com pessoas que têm algumas questões neurológicas e também a questão da síndrome de Down. Então, aqueles telespectadores que têm interesse nisso hoje vão poder ter uma verdadeira aula. Então, sejam muito bem-vindas, pessoal. E vamos ver, de repente, a Nádia pode começar contando para a gente um pouquinho como é que nasceu o Instituto Ápice, de onde que veio essa vontade, de onde que veio essa missão de vocês? Primeiro quero agradecer o convite, né? E falar, o Instituto Ápice em Saúde, ele surgiu num momento de dor, de luto, que minha cunhada, que é médica, foi vítima de um câncer de alta malignidade. E aí a gente viu que naquele momento ela saiu daqui de Brasília, foi para São Paulo e a gente procurou o serviço público porque era um câncer que não tinha tratamento nas redes privadas, assim, o tratamento estava muito incipiente ainda. E aí nós buscamos o Hospital das Clínicas e lá ela não era vista pelo nome dela. Ela foi uma perda completa da identidade, era Mama 35. E aí isso nos entristeceu muito, principalmente ela e o marido, que parou todas as atividades aqui em Brasília, o marido dela também médico, para poder cuidar dela. E assim, nesse momento ele começou a idealizar, ele é uma pessoa muito proativa, trabalha muito, e ele se viu do outro lado, né? No cenário enquanto paciente, enquanto acompanhante de uma pessoa que estava... Isso é um desafio gigantesco para o médico, né? Ele é formado no sentido de despessoalizar a relação médica para proteger a si mesmo da perda do paciente. Né? Mas isso tem um custo pessoal também ao paciente, né? Que começa a sentir-se exatamente como você comentou, né? Às vezes como um número, ao invés de uma pessoa. E aí, nesse contexto, foram 3 meses que eles passaram em São Paulo, ele começou a escrever sobre humanização em saúde e teve a ideia, juntamente com uma prima que tem uma filhinha com uma paralisia cerebral, vítima de erro médico também, eles juntaram as dores, né? E aí começaram a escrever um projeto do Instituto Ápice em Saúde. Nesse momento eu morava em Brasília, já trabalhava na área de docência e gostava muito de trabalhar com ação social, coordenava a clínica escola da faculdade que eu dava aula. E aí, quando eu vi, meu marido também é médico, é irmão dele, né? E aí ele veio para aqui, 1 ano depois eu vim, e aí o Ápice ainda estava no papel, ele transformou no OCIP, e tudo foi dando muito certo, assim. E aí, como eu já tinha essa experiência na área de educação e saúde, a gente montou uma pós-graduação e a gente trabalha com o conceito hands-on, que é aprender fazendo. Então, a gente acredita que a capacitação de uma especialização, o profissional da saúde, ele não pode aprender só em sala de aula. Não pode ser aula de cuspe e giz, como a gente fala. E aí, a gente montou um centro de uma fazenda experimental e aí pensamos, por que não a pós-graduação? Inicialmente, eu sou fisioterapeuta de formação, a gente montou uma pós de fisioterapia neurofuncional e a ideia era que o aluno, dentro da carga horária, tivesse integralizado no currículo 100 horas de estágio supervisionado. E aí a gente inaugurou a primeira ação do ambulatório, abrimos o ambulatório de fisioterapia no Instituto Ápice, e aí a gente começou em 3 de março de 2007, foi quando a gente começou. Paralelo a isso, a gente criou o programa Especialista Solidário, então a gente cadastrava, tanto o meu esposo quanto o meu cunhado e minha cunhada médicos, então a gente tem muitos amigos, bastante conhecidos na área médica, então a gente começou a fazer um banco de dados. Aí a gente criou o programa Especialista Solidário. Então, toda vez que chegava um paciente com alguma desordem neurológica, que muitas vezes estava sem diagnóstico, a gente encaminhava para algum profissional. Em alguns casos é muito difícil o diagnóstico, né? Muito difícil. A condição avança. Na neurologia, a gente costuma dizer que o diagnóstico é possível, provável e definitivo. Geralmente demora 1 ano. Isso quando o paciente está acompanhado por um serviço de uma abordagem interdisciplinar. E aí foi assim que foi surgindo o Ápice.
Eu sei que no final de 2010 a gente fechou com 3.873 atendimentos. Pacientes atendidos, não tinha, é um número que eu acho bastante expressivo, porque na neurologia não existe uma rotatividade, né? Eles Sim. precisam de um atendimento, é diferente da ortopedia, constante. contínuo. Aí quando foi em fevereiro de 2009, eu engravidei da minha segunda filha, Ana Beatriz, e ela veio com síndrome de Down. Eu fiquei sabendo ainda na gestação, foi muito difícil, porque nós não fomos tratados como um pai e uma mãe. Volta de novo. Mais uma vez, como a gente foi vítima, assim, como número, né? Como uma criança. A gente sentiu naquele momento, meu marido trabalha com pesquisa clínica baseada em evidência, e assim, na hora que a gente foi dada a notícia para a gente, foi de uma forma tão cruel. Isso nos deixou extremamente chocados. Para uma criança com síndrome de Down, que pode ser socializada, aprender, ter seu desenvolvimento afetivo, é algo que realmente ainda precisa ser clarificado para a sociedade e para o corpo médico, que trabalha com essa questão direta ou indiretamente no seu cotidiano. Né? Se a pessoa faz uma indicação como essa, algo que em situações específicas apenas pode ser uma decisão apenas íntima da própria família, é realmente uma coisa extremamente invasiva, né? Ainda mais na vida de uma gestante. Então, assim, naquele momento, assim, o mundo desabou na nossa frente, né? E a gente percebeu que a medicina fetal, que está tão evoluída hoje, que por meio de exames diagnósticos, que é extremamente operador dependente ali, e a gente estava na mão de um médico tecnicamente considerado bom, ele nos falou isso, e a gente percebeu que a medicina fetal ela não está a serviço de um diagnóstico precoce, mas sim do aborto, né? A gente vê que lá fora, na Europa, a incidência cada vez é menor de pessoas com deficiência, porque a medicina está evoluindo a tal ponto que consegue fazer o diagnóstico precoce por meio da translucência nucal, que é um marcador bem importante. E aí a gente se viu naquele outro lado, né? Nós fomos para casa, assim, foi a pior noite da minha vida, assim, eu chorava muito. E eu ficava muito triste porque eu não conseguia entender o motivo logo comigo. E aí foram 9 meses de gestação difícil, mas assim, eu digo que eu saí do luto e quando ela nasceu com cardiopatia grave. Nós montamos, ela foi para São Paulo. Nesse período eu escrevi um projeto de uma pós-graduação de abordagem interdisciplinar em síndrome de Down. Fui a São Paulo, convidei o Dr. Zan Mustak, que é uma referência mundial em síndrome de Down, ele aceitou o convite. A gente montou a pós-graduação pelo CETREC-JK, que é uma instituição que eu trabalho. E já nessa visão de aprender fazendo. Aprender fazendo. E aí montamos o ambulatório Apsidal, o programa Apsidal já tinha da parte de neurologia, a gente implantou. Foi nesse momento que eu conheci a Érica, numa das aulas de estimulação de musicoterapia na UNB, e ela se juntou a mim, com a sua família. Nasceu esse trabalho todo, esse né? trabalho. Da competência específica, Sim. Competência especializada, juntamente com a questão familiar, né? Nós estamos aqui trabalhando hoje um tema extremamente interessante, uma vivência muito interessante também, muito pessoal e muito profissional. Então, em breve a gente está retornando para o segundo bloco. Vamos continuar conversando aqui com o pessoal do Instituto Ápice, que trabalha há 5 anos em Brasília, com várias questões neurológicas e síndrome de Down. Aguarde aí que a gente já retorna. Olá, telespectadores da TV Suprem. Esse é mais um Papo Suprem. Estamos aqui conversando nesse momento com a Nádia Quadros, a Érica Iaropoli e a Ivani, que são mãe e filha, sobre um tema extremamente interessante, sobre a questão de síndrome de Down e disfunções neurológicas e o trabalho que o Instituto Ápice faz, que é um instituto que tem um trabalho há 5 anos em Brasília. E a gente estava comentando agora como é que é para a família receber essa notícia, por exemplo, da pessoa estar numa gestação de uma pessoa, um futuro indivíduo com síndrome de Down. E estamos aqui conversando como é que foi a abordagem, trazer essa visão pessoal e o campo profissional aliados, né? Para você, Érica, como é que foi esse movimento de encantamento pela causa também, né? Que é algo que abraça a família, né? Como é que foi que esse chamado surgiu para você, além, claro, na sua vida pessoal, como é que foi isso na sua família? Então, a Lorena, eu só descobri que ela tinha síndrome de Down quando ela nasceu. No dia que ela nasceu,
A enfermeira me mostrou, aí eu falei assim, olha, ela é diferente. Aí a enfermeira tampou, cobriu e levou. Né, que ela deve ter levado um susto, alguma coisa assim, porque ninguém fala que o filho é diferente, né, quando nasce. E aí logo falei com a minha médica, eu falei que a Lorena tinha síndrome de Down, aí ela foi verificar e realmente tinha síndrome de Down. Foi muito bem aceita. Claro que no começo é difícil tudo, os primeiros 15 dias foram difíceis, mas depois ela é o brilho da minha casa, né, eu não trocaria ela por nenhuma criança comum, né? Hoje em dia ela é modelo de fotos Sim. lindas, né? É o brilho da família, né? Junto com a Ana Beatriz. É o brilho da família, são amigas, a Ana Beatriz e a Lorena. Eu sempre digo que Deus nunca faz nada errado, tudo é certíssimo. E tem um propósito para tudo, não é? Porque se não, assim não fosse, por exemplo, a Érica foi para fazer curso de enfermagem para justamente ter mais potencial em atender o problema da filha, né? E isso Deus trouxe através da Lorena. Até a própria pós-graduação que ela faz em síndrome de Down, para se especializar mais nessa área, agora em neuro também. Então, eu acredito que se não fosse pela Lorena, ela não estaria nessa área hoje, ela não teria conhecido a Nádia, né? Entende? Então, quer dizer, tudo isso veio enriquecer a vida dela. Claro. Veio enriquecer ela como profissional, como mãe, com família. Então, graças a Deus, o pai é doido pela menina, né? Nossa, ele faz de tudo. O avô, enfim, a nossa família ficou enriquecida. Nós temos 2 garotos, filhos da Érica, que são o Luca de 10 anos, o Giovanni de 5 anos, que são também os amores da nossa vida, mas a Lorena é um tesouro que nós temos. É um tesouro. Que postura bonita essa da família, né? Que, de fato, é o afeto. Cada coisa que ela faz, pro afeto não existem cada coisa fronteiras, que ela faz, né? todo dia, uma independência dela. É um evento, né? É um negócio fora do comum. E como é que a Ana Beatriz e a Lorena, como é que é a vida delas lá dentro do Instituto Ápice? Como é que é o dia a dia delas? O que o Instituto Ápice faz por elas e pelas outras crianças que lá estão? Então, o Instituto Ápice, nós temos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiologia, tudo gratuito para a população, para atender essas pessoas que não têm condições, né? Porque, inclusive, assim, no governo é muito difícil conseguir vaga, né? Para atender essas crianças. Mas um serviço especializado com pessoas com uma formação como a que vocês oferecem, né? Sim. E nós temos ainda uma fila de espera muito grande, né? Porque não conseguimos atender todos, né? A Lorena, ela faz lá no Ápice, né? A fono e a terapeuta ocupacional e a fisioterapia também. Com a Nádia, né? Que é fisioterapeuta. Então, assim, é tudo muito específico, né? Os profissionais de lá têm essa pós-graduação em síndrome de Down, o que não existe em Brasília, né? Outros profissionais que não estejam fazendo essa turma em síndrome de Down, graduados nessa área, né? Então, pós-graduados nessa área, né? Então, assim, eles são, assim, profissionais de alto escalão, né? Que podem atender a minha filha, podem atender a Ana Beatriz com todo... competência, com toda a competência. E para uma família, por exemplo, que, vamos supor que tenha recém tido um filho com síndrome de Down, não tem nenhuma experiência a respeito, elas podem acorrer, por exemplo, ao Instituto Ápice, aonde mais elas podem ir, né? E buscar apoio. Eu imagino que deve ser um desafio muito grande, né? A gente está falando de questões neurológicas, a gente está falando de questões antropológicas também, porque isso envolve toda a estrutura da família. Onde é que ela busca esse apoio, onde é que ela busca o conhecimento? Porque deu para ver por vocês que podem ser perfeitamente felizes e ter uma vida muito boa. Assim que a pessoa chega no ápice, a gente faz um acolhimento, né, onde a gente vai responder um questionário, onde a gente vai conhecer mais essa família, dar suporte para essa família, né, mostrar as outras crianças que fazem tudo. Outros pais. Então, tem toda essa interação, né, no ápice. Porque às vezes tem mães, né, que não querem, ou pai que não querem aceitar que o seu filho nasceu com síndrome de Down. Esse é um grande problema. E a gente tem que fazer um trabalho para que eles entendam
De aceitação. Que não é o fim do mundo, ao contrário. Essa criança veio para trazer riqueza, veio para trazer uma série de benefícios. É uma forma de socialização diferente. Né, que tem ali o seu potencial, por exemplo, afetivo muito diverso, cognitivo muito diverso também, mas que não é apenas o lado negativo, existe um lado positivo também. Né? A criança com síndrome de Down, ela faz tudo que uma criança comum faz, só que ela faz um pouquinho mais lenta, né? Tem o tempo dela, né? O tempo dela. E nós ficamos em Águas Claras, né? Na quadra 106, rua 26, Praça Canário. Fica dentro de uma escola chamada Instituto Espírita IEE, que eles... Instituto de Educação Espírita, né? É que eles cederam para a gente a parte de trás, o bloco C. Então, a entrada é ali pelo Instituto. Também solidariamente, né? Isso, tudo solidário, E eles também têm algum envolvimento pessoal com essa causa que eu percebo que é uma causa que ela, de fato, acredito que atrai muitas famílias que são envolvidas diretamente, né? Praticamente como se formasse uma grande associação de apoio mútuo, né? Como existem também em outros casos, a própria PAI e outras grandes organizações que já se consolidaram muito, né? Talvez seja esse aí um dos caminhos a ser trilhado pelo ápice, né? Com essa vertente mais científica mesmo que vocês estão desenvolvendo aí muito bem, né? A escola, a gente dá suporte a todas as crianças que têm alguma condição especial na área de educação neurológica, e agora a escola vai fazer um trabalho que se iniciou tem um mês, que vai acolher também os pais das nossas crianças com evangelização, a parte de reiki, a parte de meditação, para que enquanto as mães esperam seus filhos serem atendidos por nós, a escola vai prestar esse trabalho. Um atendimento também à própria família. A própria família, que é bem importante. Estão, assim, um século na frente, talvez. Alguns estão falando ainda de internalizar questões que já são padrão, já são pesquisas científicas adotadas, né, na medicina. Vocês já estão falando em reiki, em acolhimento, em algo que é realmente muito maior, que traz a dimensão do espírito da pessoa. Né? O espírito ali, como Hannah Arendt define, né? Como a emancipação intelectual e não apenas intelectual, mas todas as subjetividades da pessoa, né? E de fato não adianta a gente achar que a pessoa, ouvindo talvez 5 minutos de uma instrução, ela vai aprender um conteúdo de algo que é tão significativo, que lida com as expectativas mais íntimas dela, né? E a gente faz questão que o acolhimento seja feito ou por Érico ou por mim, porque a gente passou na pele, a gente pode depor a nossa... Vocês sabem o que é ter empatia com isso, né? Não é ao contrário de alguém que conhece essa realidade por testemunho apenas. Por testemunho. E a gente pode falar de toda a trajetória que a gente passou, desse luto, que esse filho, que a gente sabe que a gente espera um filho ideal, mas a gente recebeu um filho real, e um filho real que traz uma série de possibilidades, né? Que nos abre... Eu acho que a gente aumenta a nossa estatura diante de Deus quando a gente recebe um filho especial. Muito bom. E nós falamos muito hoje sobre a síndrome de Down, mas outras condições também que vocês trabalham e atendem, estou pensando aqui no telespectador que tem um amigo ou tem uma condição familiar, eles podem acorrer ao Instituto Ápice em quais casos, em quais tipos de situação? Olha, qualquer pessoa que tem alguma desordem neurológica, que afete, que tem algum comprometimento neurosensório-motor, ela pode procurar o Instituto Ápice, contanto que ela traga um encaminhamento médico, né, com a condição que ela tem, o diagnóstico, e a gente oferece um tratamento com abordagem interdisciplinar. O Ápice, ele trabalha muito, ele tenta romper as barreiras que a deficiência traz por meio do empoderamento e do protagonismo da pessoa com deficiência. Então, a gente faz essa interface junto à escola, junto com a sociedade, promovendo palestras, tentando mostrar para a sociedade que a síndrome de Down e as outras deficiências apenas torna aquela pessoa, ela tem algumas peculiaridades, mas que ela pode ter uma autonomia, pode viver com plenitude. Principalmente a questão das escolas, a gente vê que é muito difícil. Tem escolas que aceitam uma criança com deficiência porque a lei impõe. Mas não tem um preparo. Mas não prepara e acha que só o fato de socializar já está fazendo, porque não acredita. Mas o bullying é uma socialização também, só que é o inverso do que deveria ser, né? Exatamente. Sim. E para uma pessoa que, por exemplo, viu agora aqui nosso programa, se apaixonou pela causa, talvez já teve uma vivência nesse sentido, como é que ela pode colaborar? Como é que ela pode auxiliar esse trabalho de vocês do Instituto Ápice?
No Instituto Ápice, a gente tem uma agenda de eventos que a cada 2 ou 3 meses a gente faz almoços beneficentes, jantares. Agora mesmo a gente tem um calendário, que é esse calendário aí, que foi um sucesso, que a gente conseguiu, com os recursos financeiros do calendário, sobreviver até maio. Então a gente precisa de patrocinadores, pessoas que possam, eu quero patrocinar o calendário. A gente está nessa fase de elaboração agora, vai sair uma agenda também. Shows de mágica. Então, eu sou voluntário, eu quero ser especialista solidário do Instituto Ápice. Qualquer profissão você pode colaborar com o Instituto Ápice, seja com doação, seja com trabalho, de diversas maneiras. Esse é um trabalho totalmente voluntário, né? Voluntário. Infelizmente... patrocinadores, né, para a confecção, né, tanto do calendário quanto da agenda 2013, né? Então, a gente sabe que tem pessoas dispostas a ajudar, né, a esse trabalho que a gente vem executando dentro do Instituto Ápice. Pedimos para que todos que se interessem, né, pela causa, que nos ajudem, que nos procurem. O nosso telefone lá do Instituto é 3382-1656. Vou repetir, 3382-1656. Nos procure, que teremos o máximo prazer, tanto em tê-los como parceiros, como também para atender aquelas pessoas que necessitam, nessas áreas, tanto de neuro quanto de síndrome de Down. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um programa, esse que foi um programa interessantíssimo, que acredito que talvez uns 3 Papo Supra a gente poderia emendar aqui, tamanha riqueza, né, de uma realidade como essa. Mas gostaríamos, então, de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigada. Reforçar o convite, aqueles que queiram, que se interessam, que são envolvidos nessa causa, a conhecerem o trabalho do Instituto Ápice. E até a próxima. Ficamos por aqui. Até o próximo Papo Supra. Muito obrigado.